Segundo bloco do Câmera Esportiva, chegaram algumas mensagens, Tassinho, aqui nas minhas redes aqui. Onde está o Ulisses Pinto? Diga onde está o Ulisses Pinto, Tassinho. Tomando sol no Maranhão. São Luís do Maranhão. Inclusive, ontem às 7 da noite, recebi uma ligação por vídeo do grande Ulisses Pinto, mostrando os festejos em São Luís do Maranhão. Ulisses... Tava dançando quadrilha, né? Inclusive com a May, hein? É o rei da quadrilha. Não é essa quadrilha. A quadrilha é de festa junina. O Ulisses está se tornando o rei da quadrilha. Ele e Dona Meire Kirihara aproveitando o Nordeste, conhecendo, e também vai para os Lençóis Maranhenses também, né? Que beleza, né? O grande Ulisses Pinto viajando... Quais lençóis? Lençóis Maranhenses. Ah, tá. Maranhenses, pelo menos não me complica aqui, tá assim. Lençóis Maranhenses, o Ulisses, o eclético. Mas enquanto o Ulisses está viajando, estamos aqui cuidando da casinha e recebendo convidados para lá de especiais. É sempre um prazer receber o meu amigo Edu Vela e hoje o Eduardo Melo, né? Encontro de Eduardos aqui no Câmera Esportiva. Que beleza, hein? Tudo bom, Du? Qual Du? É verdade. É o Du que está com o microfone. Se um só já fala muito, dois então, aí ó, hoje eu estou bem acompanhado aqui. Bom, Du, primeiro, parabéns pela programação do Dia das Mães, lá do Velas. Uma programação bem variada, né? Como é que foi essa interação? Isso foi uma coisa nova para o Velas Esportes? Essa interação da mãe com os filhos, praticando atividade física, como é que foi isso? A gente já é o segundo mês, Juliano, que a gente procura fazer um mês temático, né? Então esse mês foi o das mães. E eu que sou pai de 3 filhos, vejo a dificuldade às vezes daquela mãe ali arrumar um tempo para ela, para treinar, para estudar, para não fazer nada, né? Para assistir um filme. Então, a gente pensando nisso, nós proporcionamos momentos que as mães pudessem treinar, ou treinar junto com o filho na mesma atividade, né? Ou concomitante, né? Enquanto a mãe está fazendo o crossfit, o filho está fazendo o C8 lá, que é a nossa escola de futebol, né? Foi um jogo bem interessante, assim. As mães, até mães nossas, né? As colaboradoras nossas, né? Conseguiram até trazer os filhos para poder, enquanto dava aula, tá treinando, né? A gente abriu para que elas pudessem trazer. Acho que isso vai perdurar. Foi nesse momento do Dia das Mães, mas até por essa demanda, os meses que se seguirão aí, elas também terão essa oportunidade. Então, deu certo. As mães gostaram, os filhos gostaram, os pais gostaram. Então, foi uma atividade em família que todo mundo saiu satisfeito. E tem algo interessante, né, Edu, que foi voltado ao Dia das Mães, mas você falou dos pais, também tem o Dia dos Pais, né, e que pode, de repente, repetir a dose. Terá o Dia dos Pais agora e a gente procura, a ideia é fazer até algumas atividades externas até, viu, Juliano? Levar os pais a alguns eventos de kart, eventos radicais até porque o tempo vai estar um pouquinho mais quente, porque agora já entra nessa fase de frio, né? Então a gente vai usar esse modelo sim, porque eu acho que deu certo esse treino em família, né? Porque faltam espaços até, não espaços em si, mas horários, né? Às vezes não casa o horário, né? A logística fica difícil, então a gente facilitou. Isso, né, Edu? Porque hoje é muito corrido o dia a dia, né? O pai trabalha, tem hora para entrar no trabalho, mas muitas vezes o pai e a mãe, né? Tem hora para entrar e não tem hora para sair. Então, é muito importante poder proporcionar isso, né? Essa união da prática esportiva com a família, que é uma maneira, às vezes eu vou praticar atividade física e depois eu dou um tempo para ficar com os filhos e o Velas Esportes proporcionar isso. Não, eu vou fazer a atividade física e você vai comigo. Né? Não, e assim, até né, a ideia de que a criança aprende por exemplos, né? Vendo o exemplo do pai ali, praticando atividade física, né? Tem até um amigo que tá com a gente lá, o Jansen, falou que o filho dele hoje joga, né? Jogou aqui em Guarulhos também. E o Jansen era da minha geração, jogou muito, né? 7-9. E aí ele falou, meu filho fica duvidando. Então é o seguinte, vou voltar a treinar para poder brincar na várzea, para pelo menos ele ver que o pai jogou um pouquinho. Tá certo. Passar o microfone pro Eduardo Melo. Aliás, Cláudio Herrera manda algumas perguntas aqui para você. Cláudio Herrera, que é um amigo do Eduardo, porque o Eduardo, ele além de estar com o Velas, nós vamos falar do Velas 2, Velas Enseada, o Eduardo Melo é preparador físico da Associação Atlética Flamengo. E nós comentávamos até, né, em off, né, o trabalho o trabalho físico do Flamengo no jogo contra o Guarulhos, que foi um dos diferenciais. Então, já parabéns pelo trabalho. E o Flamengo montou, sem dúvida nenhuma, uma comissão técnica para mim, Edu, para subir. Estou jogando a responsabilidade, hein, Flamengo? Para subir. Mas
É legal, né, esse trabalho e esse outro trabalho também que você faz no Velas 2. Conta um pouquinho pra gente, né, como é que surgiu essa ideia. Repito sempre para você, telespectador, nós temos o Velas 1 aqui no Anel Viário, Vila Galvão. E é Vila Galvão ainda, né, Edu? É Vila Galvão e agora o Enseadas 2. Fala um pouquinho pra gente, Melo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Juliano. Obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui com vocês. Bom, primeiramente falando, você falou sobre o Flamengo, né? A gente é a mesma ideia, a gente só pensa em subir. Essa é a nossa obsessão, né? Tanto quando foi formado o time no começo do ano, ainda não integrava. Eu só pedi para você falar um pouquinho mais perto. Ainda não integrava a comissão do 23, né? Que é o time profissional. E agora, integrando a comissão do 23, o trabalho é mais ainda obsessivo por essa ascensão, né? Então a gente, apesar da pressão que você colocou aí, a gente está bem ciente disso e é a nossa vontade também, a gente trabalha todos os dias só pensando nisso. Né? Em relação ao Velas 2, né, o Velas Enseada, é um projeto que a gente começou há pouco tempo. Eu estava à frente era só Enseada antes de eu fazer essa parceria com o Edu, né, e assumi aquela quadra que antigamente se chamava Q9, né, do nosso amigo Ricardo Soler, e em algumas conversas a gente chegou como um acordo lá de que ele não conseguia mais fazer com que a quadra se mantivesse ali ativa. Eu era um praticante ali do futebol, eu era uma pessoa que costumava frequentar, né, quase que diariamente, com treinamentos e até mesmo em recreações ali, em parte recreativa. E eu tinha muita vontade de fazer aquilo continuar, né, subindo, continuar crescendo, e ela tinha dado uma caída e acabei assumindo, né, a quadra. E em seguida o Edu, que também a gente já se conhece há muitos anos, né? O Edu veio com várias ideias, como ele sempre tem, né? Tem essa cabeça ali, sempre que vê algo a mais ali do que nós meros mortais, né, Edu? E propôs uma parceria, né? Uma parceria muito, para mim, de grande valia, porque veio acrescentar diversas qualidades que eu mesmo tinha certeza de que me faziam falta, né? Então a gente está trabalhando junto para que mais um centro esportivo, né? Agora 2 do Velas, cresça cada vez mais e a gente consiga atingir lá o maior número de pessoas para que venham, para que treinem, para que busquem saúde, para que se relacionem e criem ali uma comunidade ali em torno das práticas esportivas. E as atividades serão parecidas com o Velas 1? Como é que será? Como é que vai funcionar isso? Né? O Velas 1 tem 15 modalidades, né? Essas 15 modalidades serão feitas no Enseada ou vai ter algum diferencial? Teremos alguns diferenciais, na verdade, né? Acho que não teremos as 15 modalidades, né, Edu? Até porque o espaço ali do Enseada é um pouco menor, ele acaba sendo um pouquinho, como posso dizer, mais centralizado mesmo ali. Sim. A gente não tem a prática do campo ali, né, que já é um diferencial grande ali para diversas práticas, né? Mas e teremos algumas coisas que lá no Velas Esporte não tem, como o beach tênis, né? Que é uma prática, uma modalidade que vem crescendo muito ultimamente. Uhum. Né? Então a gente algumas modalidades serão feitas nas 2 unidades e a gente vai acrescentar com algumas coisas que lá não tinha e obviamente algumas coisas, como eu falei, do campo de futebol, não temos como fazer, né? Replicar aqui no Velas Enseada também. Os dois vão conversar, por exemplo, vamos supor que tem uma modalidade em comum, no Velas 1 e no Velas 2. De repente, eu estou mais perto do Velas 2 do que do Velas 1. Ao invés de qual é o endereço do Velas do Enseada? Do Enseada é a Rua Valdomiro, é uma travessa da Alameda Iaiá. É bem próxima, na verdade, próximo, né? É bem próximo. Mas vamos supor que eu estou ali na Alameda Iaiá, eu não consigo ir pelo tempo lá para Vila Galvão. Eu posso fazer no Velas 2 a mesma modalidade, se quiser? Sim. Pode. Inclusive, você tocou num ponto interessante, porque essa prática da atividade física ela acaba sendo atingindo um ponto de que a pessoa realmente tome gosto e comece a criar essa rotina, quando ela fica um pouco mais fácil para você ir até o local, né, ir até a academia, ir até o centro esportivo, né? Muita gente acaba não querendo pegar o carro para ir treinar, né? Então isso faz toda a diferença. Então as pessoas que estão ali no entorno, com certeza vão preferir treinar ali mais próximo, né?
esse público, né, que não quer realmente pegar o carro, não quer sair de casa para ir para um lugar muito longe para fazer essa prática esportiva. Então, essas pessoas elas poderão tanto fazer no Velas 2 quanto no Velas 1. Nós teremos algumas modalidades ali, alguns planos que serão integrativos de modalidades, tanto de uma unidade quanto na outra, né? E algumas somente na unidade 2, algumas somente na unidade 1. Né? Isso a pessoa ali, o praticante, vai poder escolher, certo, Edu? Vela, já tem uma ideia de quantos alunos hoje o Velas Esportes tem, juntando os dois? E antes eu queria falar, já, claro, à vontade. Quando a gente fala Velas 2, foi usado para a gente diferenciar isso, né? Mas ele, na verdade, não é muito simples. Microfone e vê se desligou. Você desligou o microfone ou tá ligado? É pegadinha, mano? Agora sim, tá desligado. Ó. Se o meu mais novo tivesse aqui, eu ia falar, trolei você. Tava falando que, assim, a gente fala 2, né? Velas 2, porque a gente concentrou as atividades no Velas ali e agora passou para uma continuação. Mas o Melo já estava com um trabalho lá, chamava Enseada, é por isso que a gente manteve o nome. O logo ficou uma parte ainda, né? E precisamos colocar apenas o número 22 lá em algum lugar, que é da esposa do Melo, o número da sorte. Então, assim, ele é complementar. Tá. Então, isso é o conceito do Velas geral, né? Exemplo, eu tenho voleibol no Velas da Vila Galvão, de segunda e quarta. E tem o voleibol de terça e quinta no Velas Enseada. Então, às vezes, o rapaz, a menina não fazia porque não dava o dia. Então, a gente deu uma outra possibilidade de dia. Na mesma modalidade e até o mesmo professor. Né? Então, a ideia é que seja complementar e não concorrente, porque teria esse risco de uma unidade concorrer com a outra. Né? Então, a gente procurou manter um pouco o conceito que teve a iniciativa do Melo, né? Que a gente sempre fala aqui da importância da iniciativa de empreender da área de educação física. Então, o Melo teve essa iniciativa. Eu vim complementar com um pouco das nossas expertises dos colaboradores, né? Em relação às modalidades. As modalidades e número de alunos, como é que tá? Hoje a gente deve chegar, unindo as duas, né? A quase 500 alunos. Então, é uma grande quantidade de pessoas envolvidas em um projeto de esporte e saúde, a gente fala, né? Sim. Então, até falo com os professores lá, assim, antes a gente tinha uma coisa muito mais caseira, né? Eu conheço todas as pessoas, está muito próximo, as pessoas vinham porque me conhecia o professor. E agora a gente extrapola isso, né? Então, tem pessoas que, de fato, vêm pela grandeza do nome, Velas, pelos professores que têm uma qualificação maior. E aí, por isso que eu tive e tenho, né, sempre esse cuidado de estar ao lado de pessoas benquistas na cidade, que têm uma história e que, principalmente, têm um bom caráter. Aí, profissionalmente, a gente vai se ajustando, né? Então, é um prazer hoje estar dividindo esse momento com o Melo. E já o nome já é a grande coisa, né? Eduardo, então já... o primeiro nome diz tudo. Aliás, Claudio Herrera pode se projetar como um promoter, porque ele coloca aqui o seguinte: quem chegar no Velas Enseada e falar que assistiu Câmara Esportiva, paga meia entrada no jogo do Flamengo. Olha que beleza, hein? Nós estamos querendo promoções aqui também. São as conexões, São conexões. O Herrera é o marqueteiro. Marqueteiro nato, promoter, enfim. Mais uma vez, bração, Herrera. Du, você tem uma ideia que eu acho brilhante, que é revitalizar uma área, né, para você ter então fica... O Edu vai falar até melhor do que eu aqui, mas só para dar um gancho. Você tem uma área esportiva, ou com um potencial esportivo, não está conseguindo levantar o lugar, né, e quer fazer esse lugar ser um lugar bacana para a prática esportiva, receber a família, enfim. Você entra com a área e o Edu entra com a expertise, vou colocar assim, com conhecimento, né? O Enseada foi uma prova disso, né? Queria que você destacasse, que o próprio Melo também destacasse essa importância, Edu, porque a gente fala de uma cidade, o Ulisses sempre fala aqui, né, da extensão territorial de Guarulhos, uma cidade que a gente sempre bate na tecla 1,5 milhão de habitantes, e que nessa extensão territorial tem áreas, né, com potencial. Queria que você falasse sobre isso e convidasse o pessoal a conhecer esse braço do Velas, essa ideia do Velas de revitalizar a área e transformar num centro esportivo. Juliano, assim, nós temos algo em comum. Nós, de fato, somos do esporte, né? Tem pessoas que podem ser investidores que têm uma verba, têm um dinheiro e gostam do esporte e querem investir em alguma questão de esporte, né? Nós somos do esporte.
A gente viveu o esporte. O Melo até hoje está dentro das 4 linhas do esporte. Eu vivi muito tempo quadra. Então, assim, o nosso olhar é diferente. A gente tendo a possibilidade de transformar o esporte de uma maneira economicamente sustentável é o nosso grande desafio, né? E, de fato, se a gente fosse pegar o que foi investido ali e investisse em alguma outra coisa, talvez o rendimento fosse maior. Mas, para além disso, também está a nossa missão, né, que é, através do esporte, levar saúde, como o Melo falou. Quanto mais gente a gente tiver envolvido, mais pessoas e mais famílias a gente está impactando com o esporte. Né? Claro. Então, assim, o esporte tem também, por natureza, ele ser bastante adaptável. Então, assim, nós estamos agora, falamos aqui da fase complementar, unidade 2, mas vou te falar que já tive propostas agora de 3 e 4, de pessoas que viram essa ideia, muito daquilo que você fala aqui até nos bastidores, no comercial, de quanto que o Velas pode ser uma ferramenta para quem tem ou um espaço esportivo, como foi o caso do Melo, né, como tem outros clubes na cidade que estão desativados ou precários, né, como o cara tiver um galpão, às vezes, e falar, Edu, esportivamente, dá para a gente ocupar aqui de alguma forma? Né? Dá para a gente montar um estúdio de treinamento funcional? Dá para montar um crossfit? Dá para montar uma quadra de society? O que dá para, através do esporte, eu montar? Então, sim, a gente vem a cada dia mais se especializando nisso. Revitalizar, transformar e gerenciar a parte esportiva. Porque, senão, eu tenho um belo espaço. Sem gestão, ele está fadado ao fracasso. Então, é isso que é o que a gente vem se especializando. E as pessoas que vão chegando vêm só aumentando a massa do bolo aí. É importante, né, Melo? É isso que o Edu fala, né? Do espaço ter uma outra cara. E você sentiu isso lá, né? Porque o Velas entrou com todo o conhecimento. E isso colocado na prática já tem uma outra mudança, né? Uma outra pegada, né? Sim, a gente, né, como você mesmo colocou, a gente mora numa cidade, né, gigantesca e eu que sou guarulhense mesmo, nato, e vivia meus 40 anos aqui na cidade, vejo quanto aí a gente vê quanto de clubes que estão aí a mercê, né, falidos, e outras tantas áreas, outros tantos espaços que poderiam ser ativados, que poderiam ser usados até como ferramenta de educação mesmo, né, que o esporte ele é uma ferramenta importantíssima, né, para a educação. E a gente vê o tanto de espaços aí que estão largados, né, e eu vejo isso como realmente a falta da administração, né, e de uma administração de fazer com que aquilo funcione de verdade, como o Du falou, de repente um galpão vazio, como eu posso ocupar isso para o esporte, né? E às vezes parece fácil. Desculpa te cortar, mas Sim. já te cortando, Melo, você como um guarulhense, o Du também sabe muito bem, a gente sempre fala aqui no Câmera, descentralizar o esporte. Sim. Tirar do eixo Vila Galvão, Vila Rosália, Centro, e levar para outra ponta da cidade. Sim. Isso que você está falando é perfeito. Sim. Quantas áreas, por exemplo, no Primavera, Sim. no Micail, São João, espaços que precisam dessa prática esportiva. Exatamente. Porque o esporte educa, né, Edu? Sim, O Eduardo eu aprendi isso com o Du e com o Ulisses, foram duas pessoas que me ensinaram isso, que o esporte ele disciplina. Claro, a gente já sabe isso, mas Sim. a maneira como eles falam, né? E trabalham por esse lado, por esse viés. Descentralizar. Aí é o caminho, pegar as áreas lá para as Sim. pontas da cidade e levar o esporte. Exatamente. E para isso, né, assim, como eu falei, eu senti que eu tinha essa necessidade de alguém para me ajudar, de alguém com uma outra visão, porque, de repente, se eu quisesse comandar tudo aquilo ali, fazer acontecer, talvez não aconteceria da maneira que eu desejasse, né? Então, já ligando com isso, essas áreas que estão desativadas, elas precisam de uma pessoa que faça um trabalho sério, né, e de excelência também, porque não Sim. adianta colocar qualquer pessoa ali para fazer um negócio, porque não vai dar certo, né, e por isso, reafirmo, né, e por isso que são tantos clubes e tantos centros esportivos dentro da nossa cidade que estão aí desativados. E é uma judiação, né. E as parcerias são importantes, por exemplo, eu fiz o jogo da UIM para o Cutacinho lá no sindicato, no campo do sindicato, o jogo do futebol amador, Sim. lotado, e essa parceria é importante. Conversamos, inclusive, com o secretário, o Adriano, numa reunião que tivemos, aliás, um abraço, secretário, e o secretário viu com bons olhos a parceria, né, de ter um espaço público e uma empresa ajudar na revitalização desse espaço público. Por que não, né, chamar o Vela lá para um café, né, secretário? Quem sabe, Velas Esportes, com a expertise que tem,
pode ajudar os nossos equipamentos esportivos a serem ainda melhores. Agora, para a gente encerrar o programa, o Herrera mandou 5 vezes a mesma pergunta, eu tenho que repetir para você. Né? Por que o Rogério Ceni foi melhor que o Marcos Porcelana? Não, o Herrera, Explica, não, 5 vezes ele mandou a mesma pergunta, isso é importante. O Herrera, ele fica nessa pergunta aí, porque, na verdade, ele ainda está sentido, né? Vocês sabem, ele é São Paulino, né, fanático, e ele está sentido aí do domingo que acabou perdendo Tá sofrendo, Herrera. Tá sofrendo, então ele fica nesse dilema aí dele, né? Falei pra ele, Herrera, nós temos que pensar no Flamengo de Guarulhos, esquece esse negócio de São Paulo, de Palmeiras, né? Mas só respondendo, eu não vou fugir da pergunta não, né? Teve um goleiro que foi o titular da seleção, né, em 2002, foi campeão do mundo, né? Marcos. Foi o Marcos, então tá respondida aí Não tenha dúvidas. a pergunta. Então tá certo, né? Aliás, eu lembro quando o Herrera foi todo animado assistir um São Paulo e o Corinthians e o Watson fez 2 gols. A dizer se não sobrou zoeira. Eduardos, muito obrigado, Melo e Velas, pela presença aqui no Câmara Esportiva. O Velas Esportes abrilhanta o programa como sempre. Tem algum recadinho final que vocês queiram passar? Só agradecer, Juliano. Obrigado, viu? Tá. Du, passa o endereço do Velas para nós. Velas 1 e Velas 2. Velas da Vila Galvão, Avenida Júlio Prestes, 89, né? Anel Viário. Anel Viário. E do Velas Enseada, Rua Valdomiro, 64. 64. Né? Antes de terminar, dois recados. Só um deles, a gente está com um projeto social, né? Tinha até te comentado nos bastidores. Claro. Para além dessa parte econômica que eu sempre falo, que eu acho importante o esporte também ter esse viés, a gente está com um projeto social agora, tanto no 1 como no 2, que é bola para cima, que é de futevôlei, né? Boa. Principalmente a molecada de 13 a 16 anos, que eu vejo que é uma idade bem latente e preocupante, né? Então ele precisa estar ocupado, precisa estar no esporte, precisa ter disciplina. E quem sabe o futevôlei, assim como o futebol, né? Dá tantas oportunidades para a molecada, pode ser também uma via de escape aí para um menino ser um atleta profissional, enfim. Mas a ideia não é essa, a principal é que ele esteja ali conosco. Então são 30 vagas a gente está oferecendo para os jovens, né? Quem tiver interesse aí, indica ou pode ir diretamente com a gente ou nos contatos que ficam aqui sempre que o Juliano passa para vocês. Maravilha. Tá. E eu tinha, você quer, nós vamos dar um spoiler, tá assim, porque, eu vou guardar, o Edu vai falar dessa linha e vai me dar, mas nós vamos fazer um lançamento oficial no mês que vem, porque quem tem que apresentar este produto que o Velas vai mostrar aqui pra gente, quem é, tá assim, Não, olha o que está na mão do Velas. Comecei com o Ulisses. Exatamente. A cara dele. Ulisses Pinto, quando vem fazer o programa aqui, ele vem, obrigado, Du. Mas esse aí, mas já pôs Não, né? Coloca aí, quero ver. Então bota nele que eu vou ter que sair daqui de quadro. O Tacinho também. O Tacinho também ganhou o seu. Raí, vem Obrigado, aqui, me Edu. ajuda aqui, Vou vem usar, aqui. hein? Me ajuda aqui, Raí. Eu ajudo, quer que eu ajude? O Segura. que precisa? Segura aqui. Segura aqui. O duro é que eu vou ficar igual meio que eu sem óculos, eu não sou ninguém na vida. Não, obrigado, Raí, já segurou. Olha lá, vamos Tá ver. assim, eu vejo se eu estou fashion. Eu acho que tinha que ser assim a apresentação Meu Deus. agora. Olha lá. Agora, não me pergunte onde estão as pessoas. Eu não sei onde está ninguém aqui, Aí, mas ficou Meu bonito? Deus. tem que- Estiloso, não? tem- Fala pra gente, Du, um pouquinho dessa novidade pra gente. Obrigado, Du. Que é a linha de óculos Edu Velas. Óculos Edu Velas. Essa... Velas não, né? Velas. Velas Esportes. Velas Esportes. Eu programei pro Ulisses fazer a apresentação, porque o Ulisses, sempre que vem fazer um programa aqui, a gente tem que avisar porque ele chega com óculos aqui, o óculos na cabeça. Então, nada melhor que o Ulisses Pinto para apresentar. Nós vamos guardar, porque o Ulisses vai apresentar o programa usando o óculos da linha Velas. Eu não posso, até pela questão de visão, que eu pus o óculos, não vi mais nada na vida. Mas conta um pouquinho pra gente, Edu. A gente sempre procura apresentar alguns produtos novos para os de próprios alunos, eles gostam, né? Então, camiseta, squeeze. E aí eu que gosto bastante de óculos também, assim como o Ulisses, falei, quer saber, eu vou fazer um óculos Velas. Aí entrei em contato com o rapaz, ele mandou, enfim, chegou aí o produto. Então Muito agora a gente bom, também muito tem bom. o óculos Põe no Velas. Velas. Du, põe o produto. Eu vou lá e tal. Vamos ver como é que Eduardo Velas seca. Que inveja de quem enxerga e pode pôr um óculos Aí, escuro sem problema nenhum. Olha, já veio com a blusa até combinando, ó. Aí, eu que tava na praia esse final de semana aí, agora eu tô com cara de surfista. Eduardo Velas é o homem de Ubatuba. Então você quer encontrar o Edu Velas, assim como o Cancún está para o Ulisses Pinto, agora o Nordeste,
Ubatuba está lá, ficou para bom, ficou Eduardo Vela. Ficou artista, né? No caso Juliano Rico, é o Jardim Tranquilidade mesmo, porque a gente não sai de lá. Você sabia que o Guarulhos já foi terceiro colocado nos jogos regionais e eu fui o técnico do time de surf. Eu que fiz a equipe, fomos terceiro De colocado. surf? Essa eu não lembro, que legal. Ubatuba, São Sebastião e Guarulhos. E ganhou o Guarulhos. Terceiro lugar. Ganhamos lá, fiz lá uma contratação. Um dos surfistas era o Igor Dantas, um dos maiores surfistas do Brasil. Tava no WCT, ele foi nosso... A nossa praia tava sem onda. Guarulhos em terceiro no surf, é legal essa, hein? Vai pro mais um capítulo do livro. O Marcelo Mesquita manda, que foi secretário nosso de esporte, lazer, manda um abraço para vocês, né? Um grande abraço do Vela e do Melo, profissionais. Benê do esporte também. O Benê mandou um abraço, Francisco Duarte parabenizando o programa, obrigado Francisco. Pessoal, Cláudio Herrera, Loli Artes, enfim, todo o pessoal prestigiando o Câmara Esportiva. Vamos pôr no ponto final? Meu grande amigo Tassinho. Tchau. Vela, Melo, obrigado pela participação no Câmara Esportiva. Não se esqueçam que em julho teremos o lançamento oficial com o Ulisses Pinto do óculos marca Vela. Juliano, fecha com óculos, por favor. Não dá, não, aí eu não enxergo. Você não precisa enxergar, não. Enxergo. não. Tá, vai, eu fecho, Se vai. enxergar. Agora, Edu, me ajuda aqui, vai. Me ajuda aqui, tem teus recados aí também. Bom, vou fechar estilo fecha, vocês vão me falando de tais coisas aqui, porque eu não tô enxergando nada, mas tudo bem. Essa aqui, tá, se vocês vai me trollar, hein? De óculos... pra frente. Não dá, mas também não é pra tanto, né? De óculos escuro, encerro essa edição do Câmara Esportiva desta terça-feira. Na quinta-feira, quem teremos aqui na quinta-feira, tá assim, ó? Talvez o Edu Talvez o Eduardo Exposto da Secretaria. Essa câmera aqui, ó, essa. Outro Edu, inclusive. Outro Edu, encontro de Eduardos, tá certo? Vamos repercutir já a participação de Guarulhos nos Jogos da Juventude, que acontece já na semana que vem, e os Jogos Regionais no início do mês de julho, tá certo? Por aqui, de óculos escuros, vou finalizando o Câmara Esportiva até quinta-feira, se Deus quiser. A Priscila vai amar isso aí. Dona Priscila vai amar, né? Em 15 anos de relacionamento, ela nunca me viu de óculos escuros na vida, mas pra tudo tem uma primeira vez. Até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau!